Meus prezados irmãos e queridos amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite da irmã Lilian para estar juntamente com ela no seu canal e conceder uma entrevista a ela. A irmã Lilian tem feito um trabalho maravilhoso no sentido de honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo, porque a irmã Lilian é mais uma dessas pessoas que foram agraciadas com a revelação do verdadeiro evangelho eterno da graça do Senhor Jesus Cristo. E esse conhecimento a libertou do jugo adventista. Então hoje, mais tarde, eu estou gravando esse vídeo num sábado, 8 de junho. Vou gravar uma entrevista com ela no seu canal. Desde já agradeço à irmã Lilian pela deferência, pela gentileza de me ter no seu canal. Meus queridos, mais uma observaçãozinha rápida aqui. Meu irmão Edson, lá do Rio Grande do Norte, e o meu irmão Guilherme, lá dos Estados Unidos, mas não é o Miller. O Guilherme e o Edson me enviaram um link. Esse link é de um vídeo que está no YouTube, dando conta de que mais um pastor famoso da Igreja Adventista foi desligado do ministério. A gente fica feliz com isso? Não, a gente não fica feliz com isso. Especialmente porque nós fomos informados da razão pela qual ele foi desligado do seu ministério adventista. Obviamente, esse vídeo que eu vi, a esposa dele aparece muito angustiada, pedindo oração dos irmãos em prol desse pastor. Não vou citar o nome dele aqui, não é nosso objetivo aqui, eu já disse isso várias vezes, não é nosso objetivo aqui tripudiar em cima de quem quer que seja por conta de pecados pessoais, pecados individuais. Por que não? Porque eu sou pecador, eu não sou melhor do que ninguém, não sou mais santo do que ninguém, eu tenho dito isso aqui há 7 longos anos. Não sou melhor do que ninguém. Agora, tem canais aí, né, de gente que se diz adventista, que gosta de viver publicando, postando esse tipo de notícia negativa, né, para tripudiar em cima da direção, da administração da igreja. Então é o seguinte, então por que eu estou citando isto aqui? Por que eu estou citando? Porque é mais uma oportunidade que eu tenho de mostrar para os meus irmãos adventistas do sétimo dia que o nosso canal não tem esse propósito de ficar tripudiando sobre quem quer que seja por conta de pecados individuais. Porque abaixo da cruz estamos nivelados. Todos estamos no mesmo nível. Todos pisamos o mesmo chão. E embora haja muitos pastores de outras denominações, que não são adventistas, pregando aí que é possível viver sem pecar, e é gente famosa, hein? É gente que tem audiências extraordinárias aqui no YouTube, dizendo que é possível viver sem pecar. Esses, para mim, são os supercrentes, os santarrões supercrentes, que se apresentam para o público, né, com roupa de santo, com cara de santo, um linguajar de santo, uma aparência de santo, expressando-se num tom de santo, tudo isso entre aspas, tá? Todos esses santos são entre aspas, muitas aspas.
Mas cola na vida de um desses aí. Fica 24 horas, não mais do que isso. Essa observação que eu faço de colar na vida 24 horas de alguém, eu tomo emprestado do meu irmão Elias, que há muito tempo não fala comigo. Meu Elias me abandonou. Tô brincando. O Elias entrou numa caverna e não quer sair da caverna mais. É brincadeira, gente. Eu faço isso com o Elias porque eu tenho muita liberdade com ele. Se eu não tivesse liberdade, se o Elias não fosse meu irmão e meu amigo com A maiúsculo, eu não brincaria com ele dessa forma. Mas cola na vida de um santarrão, de um super crente que diz que é possível viver sem pecar, cola 24 horas na vida dele, cola e filma tudo, grava tudo, inclusive pede para ele revelar os pensamentos que ele tem quando ele está sozinho. Tem até uma música da banda Capital Inicial que diz aí: o que você faz quando ninguém está te vendo? O que é que você faz, irmão, quando ninguém está te vendo? Cola na vida de um santarrão. A Igreja Adventista é pródiga em produzir santarrões. Pródiga. Impressionante. Em todo templo da Igreja Adventista, seja aqui ou em qualquer quadrante desse planeta, você vai encontrar pelo menos um santarrão. Pelo menos um. É impressionante. E santarrão, eles gostam de trabalhar naquele terreno comportamental, né? E onde a Bíblia, em certas circunstâncias, é acerca de certas coisas, eu tenho que tomar muito cuidado, né, com aquilo que eu falo aqui, porque o que eu mais encontro aqui é gente para torcer aquilo que eu falo, se não colocar palavras na minha boca. Deixa eu citar um versículo aqui, que eu me lembrei dele agora, antes de partirmos para o estudo bíblico de hoje, que está baseado em Gálatas. Olha só, Romanos 14, verso 22. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Guarde-a para você mesmo diante de Deus. A fé que você tem. E se você tem, dê glórias a Deus, porque você a recebeu de graça. E Paulo então está aconselhando, guarde a sua fé que você tem para você mesmo, diante de Deus, porque quem é que tem que responder diante de Deus pela sua vida? Se não você. Aí ele diz aqui, no versículo 22, segunda parte, bem-aventurado ou feliz, né? É aquele que não se condena naquilo que aprova. Vou repetir. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Paulo está dizendo isso aqui dentro daquele contexto aqui de Romanos 14. Uns diziam que podia comer carne, inclusive carne sacrificada aos ídolos. Outros diziam que não podia comer carne de jeito nenhum, muito menos sacrificada aos ídolos. Então aquele que não comia carne, que normalmente são esses, né? São esses que querem policiar a vida dos outros e querem se estabelecer como senhores da vida alheia. Normalmente são esses que não comem, que querem julgar quem come. No caso, a carne. Aí Paulo se aproveita dessa discussão. Olha, o que não come não tem o direito de julgar o que come. Da mesma forma, o que come não tem direito de julgar o que não come. Agora, se aquilo que eu comer diante de determinado irmão for produzir nele angústia, depressão espiritual, um mal espiritual, um mal-estar espiritual, Paulo chama de perder, né? É como se o irmão estivesse perdendo por causa do que o outro está fazendo. Isso não existe, gente. A gente tem que saber interpretar as coisas.
Então Paulo, ele é muito equilibrado nessa questão dos costumes, nessa questão dos comportamentos. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Vou dar um exemplo para vocês. Aí Paulo, só arrematando, Paulo, ele se aproveita dessa discussão sobre esses temas. Comer ou não comer carne? Eis a questão. Aí ele vai falar da questão dos dias. Ele insere a questão da guarda, da observância de dias especiais aqui por parte de uns. Uns consideram um dia santo ou especial mais do que outro. O outro não considera aquele tal dia que o outro considera santo, como mais especial do que os outros. Tá tudo certo. Cada um tem a opinião bem formada acerca daquilo no qual crê. Por isso que ele vai arrematar dizendo: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Aí eu dou um exemplozinho. Ou alguns. Eu sempre tomei café. Eu já disse isso aqui. Aí alguém pode... tá vendo? Você era um mentiroso. Era mesmo. Era um mentiroso. Nesse ponto eu era. Sempre bebi meu vinhozinho com álcool. E também, assim como eu bebia café, escondia da igreja, eu escondia da igreja que eu bebia meu vinhozinho com álcool. Mais uma vez. Então será mentiroso 2 vezes? Sim. E fui mentiroso não só 1, 2 vezes, eu fui mentiroso dezenas, centenas de vezes. Em muitas questões que me são caras hoje, porque são questões pessoais, minhas. Ninguém tem nada a ver com elas. Hoje continuo bebendo meu cafezinho. Não me sinto condenado por isso. Antes de entrar para a igreja, eu comia a melhor carne de porco do mundo, porque era a minha avó que fazia. Nunca comi uma carne de porco tão bem feita quanto a que a minha avó fazia. Adorava carne de porco. Gostava demais de uma carninha de porco feita pela minha querida vovó, querida e saudosa vovó. Depois que entrei à igreja, parei de comer carne de porco. Não comi mais. E como eu me tornei um fariseuzão, santarrão, de toga, eu quando pedi um sanduíche numa hamburgueria, num pit dogzinho, como tem vários aqui, né, em Goiás, eu pedia para o chapeiro passar uma espécie de aquela, eu esqueci o nome daquela palhetazinha que ele passa na chapa para limpar. Olha, limpa bem essa chapa aí, porque eu vi você colocando bacon aí. Então essa chapa já não é mais santa, já não está mais santificada. Eu estou, evidentemente, parafraseando. Porque você fritou bacon nela, né? Então você limpa bastante essa chapa aí, põe o meu hambúrguer aí que eu quero comer. Até nesse ponto eu era escrupuloso. Mas ainda como santarrão, no sábado à tarde, quando não havia programação nenhuma na igreja que eu frequentava aqui em Goiânia, sabe o que eu ia fazer? Eu atravessava a cidade onde ninguém sabia que eu era adventista e ia jogar bola com os meus amigos. Ia jogar bola com eles no sábado à tarde. Ninguém está me vendo mesmo. Mentiroso. Hipócrita. Fingido. E aí, quarta, sábado e domingo, estava tudo bonitinho pregando na igreja. Se bem que quando eu era santarrão, Deus me livre, eu não teria coragem de me ouvir na igreja, nessa época. Neófito, um cara que mal conhecia a Bíblia, um cara que não tinha conhecimento do Evangelho, achava que o Evangelho era guarda do sábado, né? Que testemunhar Jesus era falar de Ellen White. Então assim, meus queridos, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que é prova, diz Paulo. A sua fé guarde-a para você mesmo diante de Deus. Tem certas questões que são suas, próprias de você. E que se você as aprova na sua vida, você tem que ter a convicção, a certeza, diante da fé que Deus te deu e que você tem que guardar para você mesmo, como diz Paulo em Romanos 14, 22,
de que isso não afetará a sua vida, a sua relação com Deus, a sua confiança nesse Deus maravilhoso que já te salvou. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, eu tinha que falar isso aqui, porque é mais uma oportunidade que a vida está nos dando para dizer para vocês o seguinte: eu não estou aqui tripudiando sobre a vida de pastor que foi desligado do ministério, seja por que razão for. Eu sei por que ele foi desligado. Eu já sei, eu fui atrás de informações e já sei por que ele foi desligado. Eu sei, mas eu não vou falar. Eu só sei que é muito triste, dentro do próprio ministério adventista, não haver a possibilidade de perdão. Já pensou? Em que estado emocional se encontra esse pastor agora? Eu tenho dó dele. Veja, esse pastor, eu o conheci de vista aqui em Goiânia, pregando numa das igrejas aqui em Goiânia. Ele era novo, recém-ordenado ao ministério. Aí se tornou um pastor famoso e tal. Eu tenho dó dele, eu tenho pena dele, sabe por quê? Porque o que esse cidadão, o que esse filho de Deus, eu creio que seja, não é porque ele cometeu um pecado grave que ele deixou de ser filho de Deus. Eu fico pensando, o que esse filho de Deus agora atormentado, em estado depressivo, um estado emocional, psicológico terrível e espantoso, o que ele vai fazer da vida? Ele deve estar pensando, para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida agora? Passei 6 anos estudando teologia, obtendo um bacharelato, obtendo um mestrado, e agora essa teologia que eu fiz não serve para lugar nenhum. Ele deve estar, a família toda deve estar espedaçada, em frangalhos. Aí muita gente, nessas ocasiões, se aproveita para dizer, bem feito, quem mandou ele pecar? É impressionante. Impressionante. Olha, não há perdão dentro do ministério adventista. Dentro do ministério adventista não há perdão. Eles não conhecem essa palavra. Eles não conhecem essa palavra. Não conhecem. E é triste a gente saber disso, né? Porque essa é a igreja que se autodenomina de a única igreja de Deus na terra. Gálatas capítulo 5. Versículo 1 até o versículo 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade. Não libertinagem. Por isso permaneçam firmes e não se submetam, de novo, a julgo de escravidão. Olha só como essa exortação de Paulo, ela é grave. Ela é gravíssima. Cristo te libertou, irmão. Irmã, Cristo te libertou. No exato instante em que você expressou fé verdadeira nele, no que ele fez por você, no seu lugar, como produto, como obra do Espírito Santo, você foi liberto, você nasceu de novo. Você é nova criatura em Cristo. Você é uma criatura livre agora, mas livre do quê mesmo? Esta é a pergunta. E ele está dizendo, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O que Paulo quer dizer com jugo de escravidão? Que vai justamente na direção contrária da liberdade que Cristo te concedeu. Vai justamente na direção contrária. E quando eu leio isso, eu me lembro, olha só como as coisas às vezes são meio irônicas, por que não dizer paradoxais. Eu abro aqui
Marquem a vossa Bíblia em Gálatas capítulo 5. E abram agora comigo em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Olha, um dos propósitos do ministério de Jesus Cristo, aquele que deve ser, acima de qualquer coisa, o nosso Messias, o nosso Salvador, e logo em seguida nosso Senhor, uma das particularidades do seu ministério, um dos propósitos, um dos objetivos, foi o quê? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Cristo veio libertar os cativos e os oprimidos. E Paulo fala sobre esta liberdade aqui, ao mesmo tempo em que exorta os irmãos das igrejas da Galácia a não se submeterem mais, de novo, a um jugo de escravidão. O interessante foi que Jesus disse isso ele expressou aquelas palavras em cumprimento das profecias, que foram expressas pelo profeta Isaías, dentro da sinagoga num sábado. Aí muita gente vai dizer, está vendo como Jesus guardava o sábado? Está vendo como ele guardava o sábado? É como se fosse alguma coisa absurda dizer que Jesus frequentava, segundo o seu costume, a sinagoga. Ele era o quê mesmo? Ele nasceu em que nação? Ele nasceu na Babilônia, na Mesopotâmia? Ele nasceu lá na Caldeia, na Assíria, na Síria, na Turquia? Ele era judeu, ele tinha que guardar o sábado do modo dele. Porque, afinal de contas, ele é senhor do sábado. Muito bem. O que nós poderíamos entender nesse trecho de Gálatas como sendo jugo de escravidão? Paulo, no verso 2, continua. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Vem cá. Então quer dizer que havia judeus no seio, andando no seio, no meio, entre os crentes já libertos da Galácia, crentes gentios. Esses judeus estavam perambulando entre os crentes da Galácia, insistindo com eles que eles deveriam também, apesar de terem recebido Cristo como Salvador de suas vidas, eles deveriam agora confirmar isso, guardando as leis distintivas, as ordenanças distintivas do judaísmo. Isto como condição sine qua non, ou seja, se você também não
se circuncidar e a partir daí observar todas as leis distintivas do judaísmo, você não será salvo. Em outras palavras, é isso. Estou resumindo para vocês aqui. Aí Paulo, no verso 3, diz: de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Veja que o foco da discussão foi a circuncisão, só que tem um detalhe. Não ficava só na circuncisão. Se você se deixa circuncidar, se você gentio, que recebeu Cristo como seu Salvador e Senhor, se deixa circuncidar, você está sob a obrigação agora de guardar o quê? Toda a lei. Mas que lei? Qual o aspecto da lei? O aspecto ritual, cultico, cerimonial, ritualístico da lei. Você é obrigado a guardar tudo. Por quê? Porque você se circuncidou como condição sine qua non. Você, para se sentir verdadeiramente salvo, se deixou perturbar por esses judaizantes que estão na sua cola, policiando a sua vida, santarrões, que querem determinar o que você deve fazer ao longo do seu dia, da sua noite, em cada aspecto da sua vida. São eles que sabem o que você deve fazer. Você não sabe. Você é um idiotazinho útil, né? De si mesmo. Então, eles é que têm que determinar. Porque se você disser na igreja que assistiu um jogo de futebol pela televisão, ou então foi a um estádio, se você vestir a camisa de um time, do seu time do coração, se você... que mais? As mulheres, no caso. Se a mulher passar um batonzinho ou um rugezinho no rosto, ou usar um brochezinho na roupa, quem sabe um anel, ou até mesmo um brinco na orelha. Se por fazerem isso vocês, para esses santarrões, estão perdidos, vocês estão perdidos, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Até para ser pastor de um rebanho, eu estou falando do ponto de vista espiritual, você tem certos limites. Você tem que observar certos limites. Porque Paulo, aos Romanos, escreveu: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Há determinadas circunstâncias associadas a determinados assuntos que são muito pessoais. E você tem que ter cuidado, critério, porque alguém pode se escandalizar em função daquilo que você está fazendo. Veja, isso ainda existe hoje? Claro que existe. É claro que existe. Mas veja, Paulo está tentando resguardar aqui também a vida íntima e pessoal de cada um, não a vida em público. Há uma diferença do que você faz em público daquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Ou então, quando só os seus, sua esposa ou seu esposo, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai estão vendo o que você está fazendo. Mesmo assim, ainda tem momentos que você cai para dentro do seu quarto e faz coisas dentro do seu quarto e fala coisas dentro do seu quarto que ninguém pode ficar sabendo, nem a sua família, muito menos ninguém de fora. Então, há certos aspectos na vida com os quais a gente deve ter certos cuidados. Eu sei, porque eu já fui muito afetado por isso, de modo negativo. De modo negativo. Mas, veja, eu tenho um relacionamento com Deus que é meu, que me pertence. O Deus que me criou do jeito que eu sou. Não estou falando que Deus está desculpando pecados. Não é isso que eu estou falando, não. Não coloquem palavras na minha boca. Mas em determinadas circunstâncias, relacionadas a determinados assuntos que são hiperpessoais, individuais,
ninguém tem o direito de se meter na sua vida. Ninguém. Porque Paulo diz: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, quando os judaizantes, no seio, no meio, entre os cristãos gentios recém-convertidos da Galácia, começaram a dizer para eles: olha, vocês têm que se circuncidar e a partir de agora vocês têm que guardar o 7º dia da semana, o sábado também, e todas as festividades relacionadas àquelas ordenanças distintivas do povo judeu. Vocês têm que guardar a festa da Páscoa, vocês têm que observar a festa dos pães asmos, das semanas, tabernáculos. Vocês têm que começar a devolver dízimo. Mas principalmente vocês têm que passar a guardar o sábado. É necessário. Isso o quê? Depois da circuncisão. Porque essa era a tônica do discurso que estava sendo levado para os crentes gentios nas igrejas da Galácia. Então Paulo de novo diz o seguinte no verso 3 de Gálatas 5. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Toda ela. Já que a circuncisão será um rito que foi colocado para você, que foi apresentado para você como condição de salvação. Só que ao circuncidar-se, você estará sob a obrigação de guardar toda a lei. E aí, irmãozinho, irmãzinha, você guarda toda a lei? Verso 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Caíram da graça quer dizer o seguinte, olha, eu apresentei o evangelho verdadeiro da graça de Jesus para vocês. Vocês receberam esse Jesus gracioso que lhes salvou. Só que agora vocês estão aceitando que para serem verdadeiramente salvos, vocês têm que guardar todas as leis distintivas do judaísmo, começando pela circuncisão, passando pela guarda do sábado e por aí vai. Deixar de comer certos alimentos, deixar de comer certas carnes, se vestir de um determinado modo. Vocês vão ter que fazer tudo de acordo com a lei. Então, vocês caíram dessa graça que lhes foi apresentada. Paulo não está dizendo, não está ensinando aqui que é possível perder a salvação. Muitos, quem sabe, a gente não tem como afirmar e determinar nada. Muitos que disseram que receberam a Cristo o fizeram falsamente. Nós sabemos disso. O apóstolo João também nos diz isso, o apóstolo Pedro não fala sobre isso, o próprio Paulo fala sobre isso. Olha, no meio de vocês se introduzirão lobos em peles de ovelhas. Então, nem todo mundo que se converteu, que diz que se converteu nas igrejas da Galácia, ao cristianismo, baseado, fundamentado na pessoa de Cristo e sua graça, realmente se converteram verdadeiramente. Mas vocês que querem ser salvos por Cristo, por sua graça, e para confirmar isso, vocês têm que se submeter o quê? À circuncisão. E submetendo-se à circuncisão, vocês têm que passar a guardar sábado, a deixar de comer carne de porco, deixar de tomar café, tem que passar a devolver o dízimo agora também, tem que observar as festividades da Páscoa, do Pentecostes, das semanas, dos tabernáculos, seja lá do quê. Vocês caíram da graça. Vocês não estão na graça mais, se vocês continuarem pensando assim. Porque nós, verso 5, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Interessante Paulo dizer isso. E colocar a justiça como esperança. Mas pelo Espírito, a gente aguarda a esperança da justiça que provém da fé. Não provém de outra coisa.
não provém de sua suposta capacidade de observar leis, ordenanças, normas, não provém da sua capacidade de ser mais santo do que os demais, não provém de nada disso. A justiça que nos é trazida pelo Espírito, não foi trazida por você mesmo, não foi trazida pela sua carne. Ela se apresenta a nós, ela se concretiza em nós, ela chega até nós pela fé. Agora tem um detalhe, olha o verso 6. Porque em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nem há circuncisão, nem há incircuncisão, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Como é que a fé que nos traz a justiça de Deus, operada em nós por meio do Espírito Santo, justiça essa que nos foi conquistada pelo Filho de Deus Jesus Cristo, que ressuscitou no primeiro dia da semana, ressuscitou num domingo, e quando ressuscitou num domingo, trouxe à tona uma nova criação, trouxe à tona o povo de Deus, a igreja invisível de Deus. Essa fé que trouxe essa justiça, ela atua, ela opera, ela se desenvolve, ela se expressa, ela se manifesta pelo amor. Quero misericórdia, não sacrifício. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, não são só vocês, adventistas do sétimo dia. Prestem atenção no que eu estou falando. Não são só vocês. Esse texto não diz respeito somente a vocês, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus. Esse texto não caracteriza somente vocês, adventistas do sétimo dia. Muitos de vocês são parte desta igreja que foi criada no primeiro dia da semana, num domingo, quando Jesus ressuscitou. O dia da minha e da sua conversão, o dia da minha e da sua regeneração, do meu e do seu novo nascimento, que foi operado, como diz Paulo aqui, pelo Espírito Santo. Essa fé que nos é trazida pelo Espírito, porque não é produto meu nem seu, ela opera pelo amor. Amor a Deus, primeiramente. E amor ao próximo. Esteja ele próximo de você ou não. Se você sabe desse caso, terminando, que eu citei no início desse vídeo aqui agora, desse pastor que foi agora recentemente desligado da obra. Se você sabe, se você tomou conhecimento disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você não vai responder para mim, não. Nem para ninguém. Você vai responder para Deus. Você orou por ele? Perguntinha simples que eu faço. Você orou por ele? Você orou? Pedindo a Deus as bênçãos dele sobre esse pastor que pecou e porque pecou foi desligado do ministério adventista. Você orou por ele? Você pediu, intercedeu por ele, a Deus? Não responda para mim, não. Não responda para mim. Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus significa o quê? Significa o quê?
Fé que atua pelo amor. Fé que atua pelo amor. Nosso juiz é Deus. O meu juiz é Deus, seu juiz é Deus. E aí eu faço coro com o apóstolo Paulo. Estou terminando. Quando ele diz em Romanos, capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos quem é contra nós. Nós sabemos. E ele ainda pergunta, quem que pode nos condenar se foi Jesus que morreu ou antes que ressuscitou? Num domingo. Foi o dia em que você nasceu, irmão. Você não comemora os seus aniversários, você não celebra. Você não celebra? Você não faz uma celebração? Hã? Muitos não fazem mais porque não tem dinheiro para poder fazer isso. É o meu caso. Mas quando eu tinha dinheirinho, eu fazia questão de chamar a minha família, os meus amigos mais próximos e celebrar o meu aniversário. Você não celebra o seu aniversário? Você nasceu como cristão num domingo, irmão. E quando você pensa que para ser cristão de verdade, ser selado para receber salvação, você tem que guardar sábado, você está separado de Cristo, irmão. Você caiu da graça, irmão ou irmã. O problema não é guardar sábado. O problema não é observar o sábado. O problema é você observar o sábado como condição sine qua non. Ou seja, como condição de salvação. Esse é o grande problema. Do mesmo modo, poderia dizer para os meus irmãos que guardam o domingo, não há pecado em guardar, observar o domingo, adorar a Deus no domingo, a não ser que você também considere isso como condição sine qua non. E aí, como eu disse no vídeo passado, aí, meu irmão, aí entra católico, entra arminiano, entra calvinista reformado. Aí entra todo mundo nesse bolo que pensa assim: eu preciso guardar, porque senão não serei selado, não serei salvo. Pelo amor de Jesus Cristo que eu sei que você tem, meu irmão. Quando é que você vai entender que este jugo de escravidão sobre o qual Paulo fala está relacionado a isso aí, Até verdade que ele diz aqui em Gálatas 4, verso 11, aliás 10. Ele diz: vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Ora, guardam dias. Vocês voltaram, ou então vocês passaram a guardar o sábado. No caso dos prosélitos, é voltar a guardar o sábado, né? Os prosélitos, aqueles que haviam sido convertidos pelo judaísmo, embora sendo gentios. Mas naqueles que nunca tinham participado do judaísmo, não eram prosélitos, não se tornaram prosélitos do judaísmo, então nunca guardaram o sábado. Tanto para um quanto para outro. Guardar o sábado como condição de salvação, você está separado de Cristo, caiu da graça. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Que Deus abençoe você. Que Deus, através do seu Espírito, te dê o equilíbrio para que você possa se santificar cada dia mais, sem nenhum tipo de imposição humana sobre você, mas que você possa se santificar pelo ouvir da voz do Espírito toda hora, todo dia, em todos os momentos da sua vida. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.